Nas aulas anteriores, nós vimos várias formas de lançar as ligações numa plataforma. Vimos todas as formas de lançar os perfis, colunas, vigas, chapas. Mexemos com as ligações tanto em macro como as ligações que foram feitas manualmente. Então, no decorrer dessas aulas, nós vimos várias ferramentas que o programa disponibiliza para que a gente possa estar modelando uma plataforma. Mas hoje, em especial, nós vamos dar uma olhada em algumas ferramentas que nos ajudam, em alguns casos bem específicos, em alguns casos especiais de ligação ou de recorte de perfil, e que a gente pode ter passado por elas de forma rápida, mas são ferramentas muito importantes para que seja feita a edição de peças. Então nós temos as ferramentas que nos permitem cortar, nos permitem criar chanfro, e que essas ferramentas elas podem ser úteis a qualquer momento, tanto em chapas como em perfis. As ferramentas são essas aqui. Então aqui nós temos a primeira, inserir um plano de corte, ao lado inserir um plano de ajuste de corte na peça. Aí nós vamos ter o split, que é para partir uma viga ao meio. Já ao lado o join, que pode juntar duas vigas, dois elementos. Aí nós vamos ter a operação booleana, que é quando eu uso uma peça para cortar outra peça. Nós já vamos ver isso na sequência. E o recorte poligonal, quando eu preciso fazer um polígono de recorte, né? Quando eu tenho alguma interferência e que eu não me basta só tirar um pedaço fora da peça, mas eu tenho que fazer então um recorte com um contorno. Daí eu vou usar essa ferramenta aqui. Então vamos começar com a primeira, que seria de fazer um corte simples. Essa ferramenta nós já vimos várias vezes nas aulas anteriores, é uma ferramenta bastante usada. É a ferramenta que nós usamos para simplesmente tirar um pedaço da viga ou da coluna que a gente precise, né? Para fazer isso, nós vamos usar uma vista plana, para que a gente possa achar esses pontos onde nós vamos fazer então o corte, né? Então vamos fazer uma vista olhando a nossa plataforma de cima, em planta, em XY, vamos vir aqui em XY, clicamos na viga e nós temos a vista plana. Então nós vamos trabalhar nessas duas vigas aqui, bem próximas uma da outra, de uma forma que a gente possa ver a diferença entre o que uma ferramenta faz e o que a outra faz, para poder escolher aquela que é mais adequada à necessidade que a gente vai ter na hora de fazer a modelagem. Então, usando essa ferramenta de corte, como nós vimos já algumas vezes, eu posso vir aqui e tirar essa ponta aqui da nossa viga. Então, vamos usar esta ferramenta. Ele vai pedir qual é a peça a ser cortada, no caso a viga, e depois qual é a linha de corte. Então, nós vamos dar esta linha de corte aqui, tomando cuidado, como eu já falei outras vezes, que a flecha ela fica apontando para o lado da peça que deve ser mantido. Então, fazemos assim e a viga ficou então recortada. Nós tiramos fora aquela ponta. Vamos dar uma olhada aqui no 3D. Vejam que ela está ajustada exatamente ao tamanho da chegada com a outra viga. Agora, vamos supor que eu precisasse fazer esse mesmo ajuste nesta viga aqui. Só que essa viga aqui, ela está longe da outra, né? Ela não está encostando. Nesse caso aqui, se eu precisar fazer uma peça chegar até a outra com um ajuste de recorte, então eu posso usar essa segunda ferramenta, que é fazer um plano de corte de ajuste. Então, eu vou dar qual é a linha que eu quero que seja feita o ajuste de uma peça com a outra. Então, ela funciona da mesma forma. Eu vou selecionar a peça, a viga, e ele vai me pedir qual é a linha de ajuste, que é a mesma linha.
Então eu posso pegar 2 pontos aqui e ele vai ajustar uma viga em relação à outra. Vocês vejam que, na verdade, o resultado final no 3D é o mesmo. Eu tenho 2 vigas ajustadas uma com a outra, mas a gente usou formas diferentes de fazer, porque uma delas estava com o ponto lá dentro, né, estava entrando, e a outra estava com o ponto final bem fora e longe da outra viga. Então, sempre que nós precisarmos dar uma aumentada no perfil e ajustar em relação ao outro, então nós vamos usar o Insert a Fit Plane. Voltando aqui para a nossa vista plana, vamos ver aqui o Split. O Split nós já vimos em outras vezes também. Eu só preciso ter um ponto onde eu vou precisar fazer esse corte, né? O Split ele vai simplesmente partir a peça ao meio, ou vai partir a peça no ponto que nós indicarmos, né? Então o Split, da mesma forma, eu clico nele. Aqui ele sempre vai me dizer selecione a parte, né? Ele sempre vai me dar a mensagem do que fazer. Selecione a parte a ser cortada. Então nós podemos selecionar essa viga aqui e eu posso pegar o ponto que for necessário para a modelagem, né, da nossa plataforma. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui só para mostrar para vocês. Então vejam que agora ele simplesmente cortou essa viga em 2 pedaços, né? Olhando no 3D, que fica melhor de enxergar, então tá aqui a nossa viga, que antes era uma só, agora viraram 2. Nós temos o comando ao lado, que é o comando que junta 2 barras. Então, eu posso estar juntando 2 que foram cortadas, né? Ou eu posso estar juntando outras que eu modelei de forma separada. O importante é que elas estejam no mesmo eixo, na mesma elevação, no mesmo eixo, e que elas sejam o mesmo perfil, né? Se elas forem diferentes, o programa não vai conseguir fazer essa união. Mas sendo o mesmo perfil e estando na mesma posição, então eu venho aqui e ele vai me perguntar qual é a primeira parte e qual é a segunda parte. E ela volta então a ser uma viga só. Dessa forma que funciona então o Split e o Join. Muito bem, agora nós temos então a questão da operação booleana. A operação booleana é a operação que a gente faz quando nós usamos uma peça para cortar a outra, que pode ser feita, por exemplo, num caso desse. Essa peça amarela que eu deixei aqui está simulando uma tubulação que pode estar passando no meio do nosso piso, e eu preciso abrir esse piso aqui para que a tubulação passe, né? Então, assim, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, antes de mexer com a operação booleana, é partir esse piso aqui em 2 pedaços, porque a gente nunca faz um furo ou uma abertura num piso no meio dele. Por quê? Porque senão não vai dar montagem no campo. Se eu venho, né, chego com essa tubulação aqui, a tubulação já está lá na obra, aí a hora que eu chego aqui e vou colocar o piso, né, a grade de piso, essa tubulação aqui, ela está só indicativa. Muito provavelmente essa tubulação vai lá para cima, ou ela tem uma curva, vai para um lado, vai para o outro. Eu posso ter aqui algum equipamento que sai a tubulação e vem para cá. Então, o que acontece? Eu não tenho como colocar essa chapa por cima da tubulação, né? Pode até acontecer de a gente conseguir fazer isso na obra, mas nós não sabemos como é a tubulação, então a gente não modela o furo no meio, dessa forma que eu vou mostrar aqui, que não é para ser feita, mas a operação booleana ela funcionaria assim: eu clico aqui, ele pergunta qual é a parte a ser cortada, no caso é o piso, e qual que é a parte que vai definir o corte, que é o nosso tubo. Então, se eu der um hide aqui, vocês vão ver que foi feito um furo no meio para passar aquele tubo. Porém, eu não tenho como fazer a montagem dessa peça em obra, porque senão eu teria que
vestir essa chapa passando por cima daquele tubo, né? Vamos dar um regém aqui para ele voltar. Eu teria que vestir uma chapa na outra. E isso não dá certo na nossa obra. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Nós vamos voltar lá para a vista plana e vamos mexer então nessa chapa, como é que ela deve ficar. Então nós vamos fazer aqui uma linha auxiliar no centro do nosso tubo e nós vamos então puxar o nosso piso pelos pontos, vamos mover, né, até a chapa aqui. Entre chapas a gente sempre deixa um espaço de 10 milímetros ou de 6 milímetros, elas nunca são encostadas uma na outra, então nós já podemos aqui puxar mais 5 milímetros para deixar a folga, então já deixamos aqui mais 5. E daí a gente precisa fazer mais um pedaço para o lado de cá, né, porque agora ficou um buraco aberto aqui, então nós vamos pegar essa chapa aqui na vista plana e vamos copiar ela para a posição, acompanhando aqui a outra, né? A gente vê aqui onde é a posição da outra, tira a diferença e copia. Ela ficou uma chapa grandona, passando uma por dentro da outra. Lá no 3D a gente consegue ver bem, ó. Né? Eu tenho uma aqui e a outra aqui. Uma está passando por dentro da outra, então nós vamos, na vista plana, nós vamos arrumar isso aqui. Então, vamos mover esses pontos até a linha. E já podemos aumentar mais 5 milímetros para que fique 10 milímetros de folga entre uma chapa e a outra. Então, agora sim, vejam que na hora de fazer essa montagem, eu posso ter esse tubo aqui chegando do jeito que for, eu posso ter ele para cima, para um lado, para o outro, não tem problema nenhum, porque eu vou chegar com essa chapa por um lado e vou montar, e vou chegar com essa chapa pelo outro lado e vou montar. É assim que nós fazemos o piso quando nós temos uma abertura no meio, seja ela para tubulação, para equipamento ou para qualquer outra coisa que seja. Assim nós fazemos. Então nós vamos ver agora como fazer o recorte em si, no caso de nós termos então uma abertura desse tipo. O primeiro que nós vamos usar é a operação booleana, esse recorte que é de uma peça pela outra. Então eu venho aqui, seleciono a parte a ser cortada, que é o piso, e seleciono o tubo, o piso e o tubo. Vejam agora também o recorte feito da mesma forma como nós vimos antes, só que agora eu tenho o recorte em peças separadas, né? Da forma como precisava ser. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, tirando fora, vamos dar um regém para voltar o nosso tubo. E nós vamos mostrar a outra forma que seria de fazer então esse recorte, que é pelo recorte poligonal. Então vamos lá na nossa vista plana, aqui. Essa forma que vocês estão enxergando aqui é só uma representação. O tubo, ele é um tubo circular. Se nós entrarmos aqui na propriedade dele, vocês podem ver que ele é um tubo de 400 milímetros de diâmetro. Ele é circular, é uma barra redonda. Mas o programa, por uma simplificação, deixa ele com esses pontos, né? Então, a gente enxerga assim dessa forma, mas se fosse uma peça para ser detalhada, né? Por exemplo, uma barra mesmo para detalhamento, ela poderia ficar com essa visualização, não tem nenhum problema, porque na hora do desenho o programa entende que isso é circular. Então, voltando aqui, nós vamos pegar o botão para fazer recorte poligonal, selecionamos a parte a ser cortada e vamos dar então os pontos. Agora, com o botão direito, ele faz o recorte.
Ah, mas o recorte ficou meio esquisito, ficou pontudo, não ficou circular. Vamos dar uma olhada agora aqui no 3D. Então, o recorte não passou pela peça inteira. Por que ele não passou pela peça inteira? Porque quando nós fizemos a nossa vista plana, nós fizemos ela em XY, exatamente em cima desta viga aqui. E o recorte usou uma referência a partir da viga, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, o que acontece na verdade aqui? É que o recorte, ele ficou raso, ele precisa ser um pouquinho maior. Como é que nós vamos editar esse recorte? Nós precisamos fazer ele aparecer aqui. Para eu fazer o recorte aparecer, eu vou ter que entrar na propriedade da vista, em avançado, e deixar esses dois tiques aqui habilitados, para que a vista me mostre os planos de corte e me mostre recortes booleanos, para que a hora que eu clicar na peça, então eu aplico, dou um OK, aplico e saio. A hora que eu clico na peça, então vai aparecer o recorte para mim. Isso nas opções avançadas da visualização. Vamos dar um hide aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, o que acontece? Agora eu enxergo esse recorte, eu vou dar 2 cliques aqui. Ele está me dizendo que esse recorte tem 40 milímetros de espessura. A nossa chapa tem 30, ele jogou a partir da viga 20 para cima, 20 para baixo, então não está passando lá onde deveria. Nós temos 2 opções aqui, nós podemos pegar esse recorte e mover ele um tanto para cima, 10 milímetros, ou nós podemos editar ele. Então eu posso clicar 2 vezes aqui e em vez de 40 eu posso pôr, sei lá, 100 milímetros. E você vai me dizer, ah, mas não adiantou nada, é que eu preciso redesenhar a vista agora. Quando nós fazemos esse tipo de operação, eu preciso redesenhar no Regen para que a minha visualização apareça. Vou dar um hide. E agora sim, se eu clicar de volta, vejam que a propriedade dele está com 100 milímetros. Eu poderia ter movido ele para cima também e ia dar na mesma. Agora, eu quero um recorte redondo, não quero um recorte triangular. Então, eu vou vir aqui com Alt, vou selecionar esse ponto e vou vir aqui escolher o chanfro feito em arco. Aplico e ele vai ficar então circular da maneira como nós precisamos, dando a volta na nossa tubulação. Para fazer então para o outro lado, a gente precisa estar com a propriedade da vista aqui no avançado aparecendo, né, os cortes. Então, quando está aqui habilitado, eu aplico. Então, quando a gente clica em cima da chapa, essa linha branca é o corte, né? Para que a gente possa então fazer a cópia. Eu preciso estar enxergando o corte para fazer a sua cópia. Então, eu venho aqui, seleciono, botão direito, copiar, mirror, e aí eu preciso só então dar a linha de espelhamento e copio. Dando uma olhada aqui no 3D, então vocês vejam que ficou então feito o recorte redondo nas 2 chapas. Vamos dar um Regen. E daí então a gente consegue ver a tubulação passando pelo buraco que nós fizemos aqui no piso. Muito bem, para finalizar então nós temos mais uma ferramenta que nós vamos encontrar aqui dentro do Modeling, que é o Edit Part Tools, que é uma ferramenta que nos permite fazer edições em vigas, colunas e chapas, edições que não é possível nós fazermos nesse ambiente do 3D. Quando nós entramos aqui no Edit Part Tools, ele vai abrir uma outra janela. Veja que ele está me perguntando qual é a peça que vai ser editada. Vamos entrar aqui nesta viga. E vejam que agora ele entrou num outro ambiente. A nossa viga nós conseguimos então visualizar e editar nessa caixa de diálogo.
E vejam que aqui então eu consigo selecionar as arestas da viga, que é uma coisa que a gente não consegue fazer no ambiente 3D. Vejam que eu consigo selecionar todas as arestas. E isso nos serve para fazer os chanfros de solda. Quando eu preciso fazer um chanfro, por exemplo, em cima dessa viga, para que seja feita uma solda de penetração, né? Então eu posso vir aqui, seleciono esta aresta, venho aqui em chanfro e ele vai me perguntar se o chanfro é linear, curvo, enfim, e me pede qual é o tamanho desse chanfro. Essa nossa mesa tem em torno de 9 milímetros, nós podemos fazer aqui um chanfro de 7 por 7. E vamos criar o chanfro. Então vocês vejam que ele criou. Ficou faltando aqui um pedacinho, né? Porque a nossa viga ela tem um recorte inclinado, ó. Então ficou faltando um pedaço, a gente pode selecionar aqui e aumentar esse comprimento aqui extra, né? Podemos pôr aqui 40 e criamos mais um pedaço de chanfro. Quando nós fecharmos aqui então essa janela, nós vamos olhar nossa viga e a nossa viga vai ter esse recorte feito, né? Vamos dar um hide nessa aqui para poder enxergar bem. Vejam que foi feito esse recorte para que a gente possa então fazer uma solda de penetração nesse caso. Seria muito útil também no caso, por exemplo, dessa chapa, porque essa chapa ela está rente à nossa coluna e não é possível vir aqui e fazer um cordão de solda por cima. Então, essa chapa é a típica chapa que precisa ser chanfrada nessas 3 arestas para que possa ser feita uma solda de penetração aqui por cima sem passar para cima da coluna, né? Então, nós podemos voltar aqui só para mostrar, exemplificando, Edit Part Tools, pegamos a nossa chapa agora. Vejam que a gente selecionando na chapa aqui, ele vai nos mostrar qual é a espessura da chapa, para que a gente possa saber qual é o tamanho desse chanfro, né? Então vamos vir aqui em chanfro e vamos pegar essa aresta e colocar, já que a chapa é de 12,5, nós podemos fazer um chanfro de 9 por 9. Criamos um chanfro nessa aresta, o mesmo na aresta lá de trás e mais um aqui. Então, quando eu fechar, vejam que a nossa chapa, então, tem os chanfros fazendo o contorno exatamente onde precisa ser feita a solda. Da mesma forma como é feito, se eu precisar tirar, eu posso vir tirar dentro do Edit Part Tools, eu consigo fazer qualquer edição de peça. Então eu posso, por exemplo, entrar aqui, clicar nessa viga onde nós colocamos aquele recorte anteriormente e posso vir aqui e apagar aquele recorte quando eu sair. Vejam que ela foi editada através dessa outra janela que nos é muito útil para fazer essas coisas que no 3D não aparecem. Então, aqui a gente finaliza as nossas ferramentas de edição de peças, de edição de modelo, para que você possa então modelar por completo uma plataforma. Nos vemos em seguida agora, as próximas aulas a respeito dos desenhos que nós vamos fazer. Como é que é esse ambiente de desenho, nós vamos gerar o desenho de uma coluna, de uma viga, de chapas, para que você possa ver como funciona então o produto final da nossa plataforma, tendo ela modelada em 3D, né? Tendo ela pronta em 3D, então o produto final é o desenho, que é o que vai para o cliente, é o que vai para a fábrica, para que as peças possam ser fabricadas. Então, nos vemos lá. Até mais!